Já volto a aprender, só um pouquinho. Gostei de ver, hein? Muito bom. Já que é elevado à quinta, B na quinta, B na quarta, B na terceira, B na 1, eu boto B na 0 para não me esquecer daquela última casa. Porque depois eu posso apagar o B na 0. Acho que pulou 2, não? Eu boto o B na 0, como eu estava dizendo, para marcar a posição da casa do sujeito, que senão na hora que eu for fazer eu posso me esquecer de que é do lado desse B na 0 que vai aparecer o Y na quinta, Y na quarta, Y na terceira, Y na 2, Y na 1. Não é obrigado a colocar Y na 0, porque qualquer número elevado a 0 dá 1. E tu pode até apagar o B na 0 se tu quiser, porque é 1. Então não tem problema nenhum. Para achar os coeficientes que vão na frente, eu não te expliquei o porquê ainda, magicamente a gente faz o triângulo de Pascal. Cara, eu lembro que quando eu fui fazer o triângulo de Pascal a primeira vez, eu errei. Dá pra acreditar, errar o triângulo de Pascal, então tem que ter humildade, tem que ser feito uma vez na vida, uma na morte, entendeu? Ó, é bem tranquilo, galerinha. Se tu treina, né? É bem tranquilinho. 1, 5, 10, 10, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. Eu tenho 6 parcelas, né? Cheguei onde eu queria. 1, 5, 10, 10, 5 e 1. Não tem termos semelhantes. Outra coisa que já dá para mapear aí. Quando o expoente do binômio de Newton, binômio, sacou, né? Binômio. Binômio de Newton, porque foi o cara que detonou isso aí. Então, quando o expoente é 4, eu obtive quantos termos? Eu obtive 5 termos. Quando era 5, quando for n, n mais 1 termos terá o desenvolvimento. Às vezes o somatório pergunta isso. Um binômio de Newton de expoente n possui n menos 1 termos. Não, é n mais 1 termos. Ele poderia provocar, né? Um binômio de Newton com expoente n menos 1 possui n mais 1 termos. Não, é n, né? Ele poderia fazer essa sacanagemzinha, tá? O clássico. Então tá, já que a gente teve, né, começamos aí a entender o binômio de Newton, a próxima provocação que poderia ser feita é a seguinte, ó. Desenvolva o que muda? Mesma coisa, só que É? Então vamos lá. Pode falar que eu faço. 2x é o x. Ah, mas aí isso. Daí 2x ao quadrado. 2x a 2x é 0. Daí Menos 3 3 a na 3. menos 3 Na 3. menos 3 a 2. Menos 3 a 1. Menos 3 a 0. Procurando o nome de Newton, 1 com 4. Agora é só melhorar, né? Não pode parar aí, tá? Se tu parar aí eu não vou te dar nada. Certo? Porque isso não é matemática, isso é uma decoreba idiota que uma criança faria. Certo? Então a resposta final é a resposta final, não é isso. 2 vezes 2? 2 vezes 2? Vezes 2? 8x na terceira. Menos 3 na 0 dá 1, tá, galera? 1 vezes 1 dá 1, por isso que esse cara e esse desapareceram aparentemente. 2 vezes 2? 4. 4 vezes 3? 12. 12 vezes menos 3? Tudo bem para vocês? X ao quadrado, vamos de novo. 2 ao quadrado é 4. 3 vezes 4 é 12. E 12 vezes menos 3 deu menos 36. E o x ficou elevado ao quadrado, não se esqueçam. Menos 3 vezes menos 3. Mais 9, né? 9 vezes 2. E 18 vezes 3. X na quanto? X na 1, né? Concorda comigo?
E para finalizar, mais esse cara elevado a zero deu 1, menos 3 na terceira. Menos 27. Parabéns, mais com menos é menos, menos 27. Pronto, achamos o desenvolvimento. Tu concorda que a mecânica é idêntica? É idêntica, só que aí se tu não sabe exponenciação, tal, vai dar uma série de complicações, é lógico. Mas não é difícil, cara. Não é uma matéria difícil. A parte básica aí é tranquilo. O negócio é o seguinte. Claro que eu já vou te pedir para fazer um desse outro aí, né, que não tem só letrinhas. Mas eu quero discutir umas outras coisas antes de a gente continuar. Já para te alertar, eu quero fazer uma prova que vai conter aquela parte de contagem, certo? E binômio de Newton, só. Então vai ter questõezinhas da contagem, que a gente corrigiu na última aula e nós vamos revisar. E vai ter questõezinhas envolvendo o binômio de Newton. Vamos parar por aí para a matéria não ficar muito gigantesca. Aí a gente já faz uma avaliação, certo? E podemos tocar nossa vida para frente aí devagarzinho. Deixa eu ver, galerinha. Uma coisa que valeria a pena tu saber é como é que se gera aquele triângulo de Pascal. Isso aqui, ó, a gente pode escrever como a combinação de um elemento agrupado 0 a 0. Aquele outro cara, a combinação de dois elementos. Deixa eu ver, aqui é 1 a 1, vamos ver se é isso. Dois elementos agrupados 1 a 1 e combinação, mas aí já daria, né? Não, tem que começar do zero mesmo, isso aí. Então vai ser combinação de um elemento agrupado 0 a 0, combinação dois elementos agrupados 0 a 0, combinação de dois elementos agrupados 1 a 1, não, aí teria combinação de dois elementos agrupados 2 a 2. Já vai dar 2 aquilo ali, o que eu estou esquecendo? Vamos ver se é isso. Vamos ver se vai fechar. O que é combinação mesmo? Vamos dar uma revisada aqui na matéria anterior. Combinação de n elementos agrupados P a P é n fatorial, n menos p fatorial, p fatorial. Se eu fosse colocar 0 e 0, vamos ver se faz sentido. 0 fatorial sobre 0 menos 0 fatorial, 0 fatorial. 0 fatorial é 1, né? 0 menos 0 é 0, 0 fatorial é 1, vezes 0 fatorial que é 1, 1 vezes 1, 1. Combinação de 1 agrupado 0 a 0. 1 fatorial, 1 menos 0 dá 1 fatorial, 0 fatorial. 1 vezes 1 é 1, 1. Combinação de 1 agrupado 1 a 1. É 1 fatorial sobre 0 fatorial, 1 fatorial. 1. Confirmamos os primeiros, né? Tranquilo? Vamos para o próximo. Combinação de dois elementos agrupados 0 a 0. 2 fatorial, 2 menos 0 dá 2 fatorial, 0 fatorial. 1. Pode concluir alguma coisa já. Todos que tem 0 Sempre que tiver 0, dá 1. Vamos provar? N 0 a 0. N fatorial, N menos 0 fatorial, 0 fatorial. N fatorial sobre N fatorial, 1. Entenderam por que essa linha dá sempre 1? Porque esse cálculo não é um número do além que a galera inventou. É um cálculo matemático. Newton, estudando a propriedade distributiva que se faz quando se vai executar várias multiplicações e binômios, ele percebeu que o número de termos semelhantes que vai aparecer é uma contagem que se faz. É contagem, é a combinação do número de elementos que eu tenho agrupados 2 a 2, inicialmente, né? Certo? Então tu vê, a galera percebeu que dava de criar um triângulo com números de combinação. Esses números são tão importantes que vão ganhar um novo nome a partir de hoje, número binomial. Número binomial é um número calculado a partir de uma combinação.
de n elementos agrupados PAP. Beleza? Por isso que vai dar sempre 1 aqui, ó. Não era para bonito. É um cálculo matemático. Sempre vai dar 1. Peraí. Vai ficar o cara vezes ele mesmo. Ah, claro, só vai aparecer 1x ao quadrado ali, né? Se for 3, só tem uma chance de fazer x vezes x vezes x, né? Ah, só vai aparecer 1x na terceira, é claro. Se for 1000, só vai aparecer 1x na 1000 ali. Ah, tá. Então faz sentido, tu vê, né, cara? Outra, ó. Eu não sou pretensioso a ponto de querer te fazer entender o que o Newton fez naquela época, né, cara? Certo? Até porque tem eu e tem o Newton. Tá entendendo? Eu não sou capaz de entender muitas coisas que ele fez, né? Eu não vou querer que tu entenda, né? Eu tô há anos estudando o maldito Newton e sei um cagalhonésimo do que ele sabe. Certo? Que ele sabia em 1600 e pouco, né? Certo? Cagalhonésimo é uma coisa muito pequena. Certo? Então, na verdade, galerinha, eu só tô te mostrando rudimentarmente, né, o porquê do triângulo de Pascal. Não tô te provando matematicamente a origem dele, tá? Mas tu pode, é só ir atrás, vem no apoio, a gente vai além, certo? Eu me disponho a aprender junto contigo aí pra gente avançar um pouco mais. Outra coisa, alguém poderia me explicar por que tá dando 1 ali sempre, ó? Ah, tá, esse aqui era a combinação de 2 a 2, e esse aqui? 3 a 3, e aquele ali? 4 a 4. Vamos fazer então uma combinação de n a n para ver o que acontece? N a n, n fatorial, n menos n fatorial, e esse dá 0, 0 fatorial é 1, n dividido por n, 1. Ah, tô entendendo por que termina com 1 sempre o meu triângulo de Pascal. Que é na verdade uma composição de números binomiais. Binomiais porque nos ajudam a compor o binômio. Beleza, muito obrigado pela participação. Show de bola. Então tá, te mostrei a ideia, como é que os matemáticos criaram esse triângulo de Pascal. Observe que aquela propriedadezinha que nós usamos, qual foi a propriedade? Que tu pega dois números da linha, soma, e embaixo dá o número do cara de baixo ali, né? Uma soma em L que a gente chama, certo? Beleza? Isso deve ter uma consequência para os números binomiais, né? Isso deve indicar uma propriedade dos números binomiais. Outra, tu percebe que tem repetição sempre de número, ó. Isso deve revelar algum outro tipo de propriedade para os números binomiais. Tu vê, né, cara? Isso é uma coisa delicada. Não é normal a pessoa olhar aquilo, oh, que interessante, já descobriu uma propriedade dos números binomiais olhando o triângulo de Pascal. Não é esperado. Mas o cara que ficou anos trabalhando com aquilo, ele começa a perceber, peraí, eu não vou ficar calculando alguns casos porque não tem interesse calcular. Por exemplo, por que será que deu 3 e 3? Vamos pensar, quem eram aqueles números binomiais? Quem era esse? 0, 0 a 0. 1, 0 a 0. 1, 1 a 1. Não é isso? 2, 0 a 0. 2, 1 a 1. Tudo bem? Que é essa linha aqui, né, galera? Quem é esse cara, então? 3, 1 a 1. 3, 0 a 0. 3, 1 a 1. E esse aqui? Que engraçado, ó. Combinação de 3 elementos agrupados 1 a 1 dá igual a combinação de 3 elementos agrupados 2 a 2, né? Quem é esse cara aqui? 1 a 1, que deu igual 4. Já deu para perceber? A outra vai ser quanto? 5, 1 a 1 e 5, 4 a 4. Alguém já percebeu quando que os números binomiais vão ter o mesmo resultado? Tem a ver com isso. Tem a ver com isso, mas olha só que interessante. 3 menos 1, 4 menos 1, 5 menos 1,
Ou, se tu preferir, 5 menos 4, 4 menos 3. Quando a diferença entre N e P de uma combinação resulta no P da outra, dá igual, né? Ah, mas espera aí, como é que é a forma da combinação? N fatorial, N menos P fatorial, P fatorial. Claro, né? Quando eu faço N menos P e depois P, se eu for substituir o 3 e o 1, 3 e o 2, aqui embaixo dá igual, né? Concorda comigo? Ou seja, o triângulo de Pascal nos revela esta propriedade. Por que essa propriedade é interessante? Às vezes no vestibular o cara provocativamente faz assim, ó, determine a combinação de 8 elementos agrupados 2 a 2, mais a combinação de 8 elementos agrupados 6 a 6. São iguais, tu vai calcular 1 multiplicar por 2. O cara que não percebe isso, ele gasta só o dobro de tempo na questão. Beleza? Concorda comigo? Tá? Então uma propriedadezinha. Eu vou te falar, cara, eu não decorei isso, não olhei a apostila hoje antes de vir da aula. Eu dei essa aula ano passado, faz um ano que eu falei disso. Eu só me lembrei disso agora porque primeiro eu escrevi o triângulo de Pascal e ele me alertou disso. Beleza? Só te falo isso para tu não achar que eu decorei tudo, porque não cabe no cérebro, tá beleza? A gente tem que amarrar por lógica as coisas. Então tu vê, ó, e eu não vou me preocupar em decorar essa propriedade. Quando eu precisar dela, só de escrever as primeiras linhas do triângulo de Pascal, ela vem à tona. Números binomiais que tem essa característica, que o n menos p de um dá o p do outro, são chamados de complementares. Beleza? Outra forma de identificá-los. Soma. Soma. Tá vendo? Soma. É outra forma de identificar os números binomiais complementares. Os números binomiais complementares. Show de bola. Tá melhorando. Vamos escrever a outra propriedade. Vamos escrever essa propriedade assim, ó. Como é que será que eu escrevo essa propriedade, ó? Essa propriedade genericamente, né? Eu vou te ajudar a começar. Tu vai terminar para mim, por favor. 6 de 3 a 0. Combinação de NPAP mais... Combinação de N. Concordam comigo? O P cresceu uma unidade quando eu fui para a direita? Virou mais combinação de N, P mais 1, C, N mais 1, P mais 2, 3, 2. Não, tá repetido. mais 1. Vamos ver se é verdade? Vamos ver se a relação que os colegas criaram é verdadeira. Vamos primeiro testar ela para esse caso aqui bobo, ó. Para esse caso bobo. Quem é esse sujeito? C de 0, não, 1. 3, 2, né? 2, 0 a 0. Concorda comigo? Quem é esse cara aqui? Combinação de 2, 1 a 1. Tá dando o cara de baixo, né? Quem é o cara de baixo? 3, 0 a 0, 3, 1 a 1, não é isso? Fechou, galerinha? NN, 2 e 2. Certo? P e P mais 1, 0 e 1, fechou? Virou quem? Virou N mais 1. Se o N era 2, o N agora é... O N mais 1 é 3. E o P mais 1 se manteve, ó. Tá vendo? P mais 1 e P mais 1. 1 e 1 se manteve, ó. Claro, na verdade o N corresponde à linha e o P corresponde à coluna. Vamos até escrever isso então aqui para ficar bonitinho, ó. O triângulo de Pascal é N igual a 0, N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3 e assim por diante. Aqui é P igual a 0, P igual a 1, P igual a 2 e assim por diante. Concorda comigo? Tu vê, no começo eu não te falei nada disso. No começo eu não te falei nada disso. Depois é que a gente começa a perceber que existem algumas propriedades. Essa propriedade que nós escrevemos é o mesmo que dizer que o sujeito mais o seu vizinho dá igual ao cara de baixo. Certo? O mais legal é ter percebido que antes de eu falar, alguns colegas mesmo sem estar colando, né, conseguiram nos ajudar aqui a montar essa relação. Eu não estudei ela
hoje, nem ano passado, na verdade, faz muitos anos que eu não olho isso. É porque é meio óbvio, né, a partir do triângulo a gente obter essa ideiazinha aqui. Muito bem. Duas propriedades nós vimos dos números binomiais, né? Duas propriedades. Que existe uma relação entre números binomiais de mesmo n, né? Com uma relação, existe uma relação desses números binomiais com o cara com n mais 1 ali, né? Existe uma relação matemática. Às vezes o autor da questão usa justamente isso para tentar sacanear o aluno. Outra propriedade do Teorema de Pascal muito curiosa. Essa é muito curiosa. Uma pergunta muito comum de se fazer no vestibular é essa aqui, galera. Ó. Determine a soma dos coeficientes. Determine a soma dos coeficientes do seguinte binômio. Determine a soma dos coeficientes do seguinte binômio. O que ele está querendo, teoricamente, né? Se o cara vai pensar na aula que a gente acabou de ter. Desenvolve, certo? E vai somando os números da frente, né? Beleza? O que dá uma mão de obra terrível. Tu concorda que quando eu te peço para fazer isso, eu estou te pedindo assim, ó, ignore x e y. E soma o que vai dar. Porque quando eu faço o desenvolvimento e somo só os coeficientes, eu estou ignorando o x e o y, né? X mais 2 ao quadrado. Quadrado do primeiro, 2 vezes primeiro vezes segundo, mais o quadrado do segundo. Certo? Vamos somar os coeficientes? 9, obrigado. Não é a mesma coisa que eu te dizer que o x vale 1? É a mesma coisa que dizer que o x vale 1, né? Certo? Resumindo, em vez de tu desenvolver e somar os coeficientes, tu vai lá e substitui 1 nas letras. Ainda não me arrumei. 9, 27, 81, 243, 729. Tu viu que legal? Agora tu imagina quantos dias o cara ia ficar fazendo para desenvolver tudo. Dias não, né? Estou sendo hiperbólico, óbvio. Né? Mas o cara vai perder 5 minutos. Enquanto o outro que aprendeu a técnica, né? Só bota o valor das letras igual a... Faz a conta. Certo? No começo não caiu a ficha. Na hora que o cara falou essa técnica, né? O quê? A pergunta é aquela, parece que é o fim do mundo. De repente o cara bota 1 na letra e magicamente faz de cabeça. Eu não digeri aquilo. Não pode. Por que dá certo isso? Eu tive que ficar pensando algumas tardes, entendeu? Pra eu, óbvio. Meu, que óbvio. Tu vê, né? Imagina uma coisa assim, cara. Ó. Imagina uma coisa assim, ó. Calcule a soma dos termos. Errou. Menos 1. Certo? O cara que vai pensar na técnica normal, né? Meu Deus, ele senta e chora. Vai dar 1002 desenvolvimento termos. Não é? Dá 1002 termos se for desenvolver essa encrenca. O cara morre e não acaba. Enquanto o cara que tem a técnica faz o quê? Bota 1 na letra. 1 menos 2. Menos 1 elevado a um número ímpar. Claro que dá negativo. Menos 1. Sacou a ideia? Parecia uma coisa impossível de fazer. Era uma coisa boba de fazer. Então, cara, chega, muita coisa nós vimos. Muita coisa. Eu estava até querendo te falar a fórmula do termo, né, do termo geral do binômio de Newton, mas não vou falar. É a parte mais bonitinha. Eu falei muito já hoje. Resumão, então. Aprendemos a desenvolver coisas do tipo alfa mais beta elevado a n. Concorda comigo? Alfa vai elevado a n menos 1, elevado a n menos 2, até zero. Até 0, né? Aí depois o beta vem no sentido oposto. Concorda comigo? Quantos desenvolvimentos tem isso aí? N mais 1, não é? Se é N o expoente, lembra? N mais 1, tu vai na linha que tem N mais 1 elementos do triângulo e acha os coeficientes. Então já sabemos desenvolver isso aí. Já sabemos desenvolver. Sabemos que o triângulo de Pascal não foi achado, certo? No Egito Antigo, feito por alienígenas do passado. Não.
Na verdade, isso aqui é um cálculo matemático, que os matemáticos criaram essa regra prática para não precisar ficar calculando números binomiais, que são um saco. N fatorial sobre N menos P fatorial, P fatorial. Isso é um saco. Chega uma hora o cara não aguenta mais fazer isso. Eles começaram a perceber que tinha técnica mais rápida de calcular aquilo ali. Meio que uma coincidênciazinha inicialmente, certo? E isso nos revelou, o triângulo de Pascal nos revelou duas propriedades interessantes. Existem números binomiais que dão valor igual. São chamados complementares. É quando N menos P de um fica igual ao P do outro. Não é isso? Ou quando P de um somado com P do outro dá o N. Não foi? E ainda vimos que se a gente pega dois números binomiais laterais um do lado do outro, dá igual ao cara de baixo. Que os próprios colegas traduziram a propriedade dessa maneira. E para fechar a aula eu ainda falei que se tu quiser achar a soma dos coeficientes do binômio de Newton, bota um na letrinha e detona. Porra, muita coisa. Se tu fizer alguns exercícios para a gente corrigir na próxima aula, eu serei o professor mais realizado do mundo. No conselho de classe, não tivemos maiores problemas com a turma de vocês. Não, pois eu até fiquei me perguntando, será que eu sou mais crítico então? Ou será que eu tô muito crítico no segundo ano em função de alguma outra coisa, sem perceber? É possível. Né? Houve elogio de algum professor ou outro, alguns falaram que a turma, né, é um pouco apática e não participa tanto quanto a gente gostaria. Então assim, mas o que me marcou foi o seguinte, eu achei que todos reclamariam, né, da participação, mas não aconteceu isso. Então é possível que eu tenha alguma parcela, né, no fato de às vezes eu sair insatisfeito da aula, achar que vocês poderiam ter rendido mais. Então eu vou refletir um pouco mais sobre a minha postura com vocês. Poucos alunos foram citados como para convidar para ser chamado depois, para bater um papinho, para ver o que está acontecendo. A maioria, né, não foi considerado um problema de aprendizagem, nem de comportamento, um ou outro vai ser chamado. Mas de maneira geral, então, tu vê, né, não tem nada de absurdo acontecendo. Eu fico um pouco chateado às vezes porque eu me acostumei mal de repente no primeiro ano, onde eu via uma galerinha um pouco mais querendo 10, não admitindo 9, de repente eu via um pessoal que tem essa capacidade de tirar só 10, satisfeito com 8, indo no 7zinho tranquilinho, indo na maciota. Isso me chateou um pouco, peço que vocês reflitam isso. Eu vou te dizer, né, cara, que no começo, eu te contei isso várias vezes, eu falava pro meu pai, pô, pai, será que tá tudo normal mesmo? Será que meu colégio é bom? Será que eu vou ter uma vida legal? Será que eu tô fazendo tudo certinho? E ele me garantia, não, tá, fica tranquilo, tá tudo certo. E não tava, tá, cara, não tava. O meu colégio era fraquíssimo, certo? Eu tirava 10 porque meus colegas não tiravam 10 porque eles eram muito fracos, coitados. E eu não era um cara top, entendeu? Eu era fraco também. Só que no meio dos caras mais fracos que eu me achava. Saca? Então eu entrei na UFSC me achando o cara, e eu não era o cara, eu não sabia nem isolar o X. Saca? Eu me magoei muito com isso. Eu fico pensando, caramba, se eu tivesse de repente mudado de colégio já desde o começo, e dado um gás, porra, vamos lá, a força, anos, será que eu não poderia ter ido muito além do que eu fui? Isso eu jamais vou poder tirar essa dúvida. Eu jamais vou poder tirar. E de certa forma me magoa não poder, né? É claro, hoje eu estou estudando, já falei pra vocês, um dia eu vou ter meu cargo de doutor. Vou ganhar bem, só que, porra, será que eu não podia estar que nem a minha irmã, entendeu? Já com um apartamento de $500 mil ali, outro apartamento de 200 mil ali, aluga, aí viaja pra Europa todo ano e, porra, entendeu? Então eu fico me perguntando, será que eu não... Pensem nisso, cara. Muitos de vocês são geniais, a maioria de vocês são geniais. A galera que tem dificuldade, na verdade, sabe, porque não estuda. Não é que tem dificuldade, é que não estuda. Honesto, vamos ser honesto. Eu nunca vi nesses anos todos um cara que quer aprender e não consegue. A não ser que tenha um problema fisiológico. Existe, mas é muito raro, gente. Pensem nisso, tá, cara? Vocês são jovens. Nós não estamos no melhor colégio do mundo, mas o nosso colégio dá ferramentas pra tu ficar foda. Se diz, eu vi num bus door, aqueles, né? Back bus, sei lá o que, bunda do ônibus. E aí tem lá então o propagandinha de um colégio aí que não é um dos melhores colégios da região, o cara passou em terceiro geral no ITA. Tá lá no... Não foi o colégio que fez ele passar, eu tenho certeza que o colégio não deu uma aula especial pro ITA, entendeu? É o guri que foi lá, baixou as provas do ITA, bunda cadeira. Aí sim, professor, essa questão do ITA eu não consegui. Aí o professor vai lá e resolve, entendeu? Mas é tu que vai decidir o que tu vai fazer da tua vida, não se esqueçam. E eu posso garantir que eu conheço os outros lugares. A estrutura te permite. A estrutura te permite. Claro que de repente em outro lugar vai ter mais cara querendo ir, entendeu? E aí a competição pode te ajudar.
mas tu não vai ter uma ferramenta superior em outro lugar. Mas não é que tu possa decidir, né? Tu pode decidir o que tu quiser no ano que vem, não é esse o problema. Só tô te falando, repensem, porque muitos de vocês podem muito mais. Tenho certeza do que eu tô falando. Mas tu vê, né, cara, eu vou tentar pegar mais leve, né? Que às vezes eu saio muito puto daqui, uma coisinha ou outra que acontece. Eu acho que eu também tenho minha parcela de erro e tenho que assumir. Muito obrigado pela paciência e pela atenção, torcendo pela melhora de vocês. E vamos que vamos, galerinha. Ai, meu Deus, a tarefa! Ai, meu Deus! Na 29 eu não quero ter um idiota. Página 34. Oh, monstra a página. Olha que bonito. Página 34. Se tu achar que tá muito terrível, pode ter certeza, tem alguma coisa errada. Pensou errado. Algumas questões, por exemplo, olha a 8. A 8 dá a sensação de infarto no início. Meu Deus, vou infartar. Não. Pensa no triângulo de Pascal, que tem uma maneira ridícula de fazer, beleza?